Jornal da Manhã. Entrevista. 8h19 já em nossos estúdios, vereadora Yara Bernardi. Bom dia, vereadora. Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Todos da Ipanema Jovem Pan. A gente, olha, é bem democrático, né? Amanhã a gente vai ouvir o secretário Flávio Amar, e ontem nós ouvimos do Podemos o prefeito de São Roque, o Guto Issa, e a gente precisa mostrar todo esse panorama à sociedade da nossa região metropolitana, porque temos observadores, apoiadores de todas as frentes. E é muito importante a gente poder esta visão, né, diferente, uma visão às vezes mais aguda sobre determinados temas, quando se é oposição ou situação. Nós temos uma amizade que supera 40 anos, né, vereadora? Sim. Quem tá mais velha, a senhora ou eu? Nós dois? Nós dois. Isso. Muito bem. Eu queria que a senhora, tecnicamente, nós vamos falar um pouco do seu mandato de vereadora, né, que é o foco da nossa entrevista. Como é que funciona, né? E a senhora é pré-candidata também a deputada federal, que mandato que já exerceu por 3 vezes. Como é que funcionam ou coletivas ou coletivos? Como é que tecnicamente isso aparece na urna? Como é que significa isso? É uma coisa nova, né? Nossa, é nova, inovadora, revolucionária. É uma questão os mandatos são muito personalistas. Eu sei o que é isso. Eu já sou vereadora, mas eu sempre trabalhei da minha parte, né, de uma forma coletiva. Sempre tive conselhos de mandato, grupos de trabalhos conjuntos, ouvindo conselhos municipais ou conselhos em cidades que trabalham com determinados temas. Todos os projetos que eu aprovei na Câmara Federal, posso citar? Deve. A lei do assédio sexual é minha. A lei que criminalizou o assédio. A lei que tipificou o que é violência doméstica contra a mulher é de minha autoria. A lei do minuto seguinte. O que faz uma vítima de violência sexual no minuto seguinte que aconteceu? Quais são as regras de atendimento e apoio a essa vítima? Seja na área da saúde, psicológica, policial e tudo mais. Você vê que eles vão acompanhando muitos temas muito próximos, né? O mandato, a vertente do trabalho da senhora, fora a educação também, né? Fui relatora do Fundeb. A primeira proposta de Fundeb fomos eu que apresentei no Congresso Nacional junto com Marina Silva no Senado. Perfeito. E teve que, obviamente, desenhar para que ela se tornasse realidade, né? E os mandatos são personalistas, mas no Congresso Nacional, por exemplo, numa Câmara, se você não se articular e não tiver apoio de setores, a lei que tipificou também o que é a homofobia e transfobia é de minha autoria, que foi reconhecida pelo Supremo. A senhora conseguiu muita lei, tem deputado que está lá há anos e nunca tem uma lei. Você tem que se articular, você tem que conversar, você tem que ter grupos de apoio apoiando as propostas. Aquela causa. Não é porque eu inventei. Aí inventa um projeto, o Congresso vai achar bonito. Aí a senhora pega, na verdade, o apoio de outros colegas no texto para poder... Dos colegas e de entidades que fazem lobby para que aquela questão aconteça. Para que aquela lobby legítimo, né? Lobby legítimo. Pressão, divulgação. Por exemplo, no Fundeb não havia apoio às creches. O movimento MIEB, o movimento de apoio à educação infantil, fez pressão no Brasil inteiro para que a creche também fosse financiada pelo Fundeb. Pelo Fundeb. Então, eu sempre trabalhei dessa forma coletiva. Senão, você não se articula. E o que é ter uma candidatura coletiva? Candidatura coletiva. Nas eleições passadas de vereadores já aconteceu. Já tem na Europa. Até tem uma deputada, acho que do PSOL, em São Paulo, que tem um mandato coletivo. Isa Pena. Não é Isa Pena, não. Não, a outra. É uma que se licenciou, inclusive que o Raul Marcelo assumiu o lugar dela, ela teve um problema de saúde. Mas na Europa, em outros países, já existem essas candidaturas coletivas reconhecidas. Aqui o Supremo Tribunal Eleitoral já reconheceu e na urna vai aparecer aquele que está se candidaturando. Que lidera, né? Que lidera. Mas aparece embaixo o nome... Coletivo fulano. Da coletiva. Tá. Coletiva ou coletivo. Tem coletivas de mulheres. Nas eleições passadas de vereadores aconteceram muitas. Tá. Ontem, por exemplo, eu estava discutindo o programa de governo e participo do programas de governo para contribuir, como eu fiz com o presidente Lula e outros. Perfeito. Contribuir com o governo Haddad. O que vai fazer na saúde? Então, um monte de gente contribui. Assim, no PT é assim. No governo do presidente Lula, por exemplo, uma das reivindicações básicas do coletivo de mulheres e do Brasil todo que participa, queremos um ministério para a mulher. Perfeito. Nós estamos falando para a maioria. No caso eleitoral, são grupos que se juntam, trabalham em conjunto,
por enquanto. Vamos imaginar, cada uma dentro de uma causa da mulher ou próxima, uma de Araçoiaba, mais de uma de repente em Sorocaba, elas vão trabalhar o eleitor para este coletivo que tem uma liderança sua e depois elas participam do mandato, no caso da Vitória, deste projeto. Serão deputadas. Perfeito. Serão deputadas. Histórias diferentes. Eu sempre lutei a vida inteira para trazer mais mulheres para a política. Mas desde a primeira legislação que incentivou, Marta Suplicy apresentou em 96, cotas e tudo mais, não deu resultado porque os partidos não introjetam essa questão da participação feminina. Alguém que entra no coletivo pode ser, de repente, candidata a vereadora numa próxima, quer dizer, você consegue com isso criar uma postura do ingresso da mulher na política? Eu vi todos os exemplos no Brasil, tem grupos que falam, grupos de WhatsApp, de blogs, que são de coletivos. Funcionando, trocando experiências. E esse é um grupo de política legalmente permitido. Trazer mais mulheres para a política, não uma coletiva só de mulheres. Trazer mais mulheres para a política. Isso não é isso que a gente quer, não é isso? Eu sempre lutei por isso, para trazer mais mulheres. Só que isso não é um dia específico. A senhora pode, ao longo da campanha, ter outras colegas entrando nesse coletivo. Isso é possível? Isso é possível, mas a maioria dos coletivos já estão formalizados, os partidos já estão reconhecendo que existem essas coletivas e coletivos, de homens e mulheres ou só de mulheres. Até porque é o seguinte... E aí entra todo mundo, a representante jovem, representante do movimento antirracista, o representante dos idosos, o representante do movimento ambientalista. Então é mais diverso, mais completo e traz muito mais informações e representatividade. Eu estou olhando aqui uma brincadeira, alguém falando que daí rouba melhor. Eu acho que muito pelo contrário, né? Essa é uma situação que você não vota direito e fica falando isso. Não, o que você pode, na verdade, é ter uma cobrança muito maior de um coletivo de cabeças que pensam por alguns temas de maneira igual, mas que são pessoas diferentes, né? Uma coletiva de 10 mulheres, são 10 mulheres trabalhando como deputadas. 10 mulheres. É muito melhor do que um mandato absolutamente personalista. O seu mandato de vereadora, normalmente a senhora não trabalha, tem um buraco para tapar, tem uma situação para... o seu mandato de vereador, ele é muito focado nos temas de legislar, de fiscalizar. Fiscalizar, né? Isso não faz... não é muito de pedir tapa-buraco, pedir fio, pedir lâmpada... Olha, eu tenho contado, das lâmpadas eu tenho contado quantas demandas aparecem em cada sessão. Tá. Teve um dia que apareceram quase 300. Mas o seu mandato cuida disso? Que hoje, às vezes cuida, tem quem cuide. Não, essas demandas chegam para nós, a gente indica, mas eu fiscalizo escolas, por exemplo. Tá. Eu visito as escolas, visito unidades básicas de saúde, vejo, estudo as concorrências que estão acontecendo. A senhora acha que o prefeito Manga poderia ter um diálogo melhor com o conselho, por exemplo, de educação? Não está faltando diálogo entre esse conselho e a administração, até porque nós temos um servidor público secretário. Por que esse diálogo não pode ser ampliado? A senhora já solicitou um diálogo com o prefeito nesse sentido? Não discussão, mas tentar azeitar esse diálogo? Ele não me recebe? Será que não? Eu vou perguntar para ele na sexta-feira se ele recebe. O secretário de Relações Institucionais, já cansei de pedir. Tinha pontos importantes que eu fui colega dele quanto tempo na Câmara. O vereador Manga, nós conversamos, ele sentava na minha frente, ficava lá me infernizando a vida. Vou cobrar dele na sexta-feira, tá bom? Vou perguntar para ele por que ele não... Tem temas que eu queria discutir com ele, tem sugestões boas, mas não me recebe. Mas esse não é o problema. Não, faz parte da entrevista. Faz parte, né? Não. É a mesma coisa que eu dou espaço para a senhora, dá a impressão que eu só dou espaço para ele e nós também temos que falar as dificuldades da oposição com ele. Não faz problema, legítimo, não é problema, né? Para mim. Não recebe, eu continuo minha vida e fazendo o que fiscalizando compras, licitações, visitando os próprios públicos. Aí eu vejo de fato o que está acontecendo. E fiscalizar não é uma situação muito simpática. Acho que todo mundo quer que a gente fique só elogiando e sorrindo. Tem problemas sérios nessa cidade, meu amigo. Problemas sérios. Não quero interromper a sua fala, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e depois nós fazemos a sequência desse diálogo. Jornal da Manhã. 91,1. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Aonde você quer chegar? Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Deixa quase pra lá. Quase fiz, quase fez, quase fui, quase foi. O futuro é
é de quem se prepara. Chega de quase. Mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. 15 99692 5181. Paulo Paiva. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Treinar agora é uma experiência para a vida. Venha conhecer a Premier Gym. Aulas especiais, aparelhos de última geração, profissionais capacitados para você alcançar seus objetivos. Acesse premiergym.com.br. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. Todo mundo consegue, todo mundo pode vir. Entrar em forma na Premier Gym. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Evangélico. Para exames e consultas, ligue 15 2101 6600. Hospital Evangélico. Cada vez mais para você. Atenção motorista profissional. A Trabit realiza exame toxicológico com valor promocional nas unidades de Sorocaba e Votorantim. Ligue 15 3331 5533 ou acesse trabit.com.br. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8h33, eu repito, 8h33. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Pré-Modiza, pré-moldados e Temmais.com, um portal que tem tudo sobre Sorocaba e região. Vem que tem mais. Muito bem, eu continuo aqui com a presença da vereadora Yara Bernardi, e a gente estava falando um pouco de coletivo, né? Que é o mandato de uma pessoa que se agrega a um número de outras que também são deputadas, até porque na hora que você vota aparece o nome do coletivo. Foram eleitos várias coletivas e coletivos de vereadores, deputados estaduais. Tem muita gente fazendo esse trabalho que a senhora vai fazer? Isso está se... Porque no caso das isso possibilita com menos dinheiro, né? Porque não tem dinheiro para fazer a campanha. Não tem dinheiro. E no caso de mulheres, as candidaturas são tão mais problemáticas e tão mais difíceis, com família, marido que incomoda, falta de recurso, falta de experiência política, então é uma troca coletiva, um crescimento coletivo de mulheres, no caso. Os mandatos coletivos, eles somam conhecimentos e compartilham o poder, né? Isso, é nesse caminho. Exato. Uma coletiva de 10 mulheres representando um mandato. Melhor que uma, só 10. Uma pergunta, e aí quanto ao seu mandato na Câmara Municipal, pergunto, a senhora o presidente Cláudio tem pautado todos os seus projetos? Tem, né? Peço bastante, incomoda bastante, aí vem para a pauta. Ele falou que põe todos. É extraordinário ou não? Nem por isso os vereadores aprovam, né? Não, tudo bem, mas faz parte do seu papel, marcar a posição, né? E como é que a senhora acha essa relação? Não é fácil para nenhum chefe de executivo ter uma disposição verdadeira de diálogo. Não estou falando com o Conselho de Educação, estou falando com todos. Os conselhos. A senhora acha que isso poderia estar melhor? E a senhora está dizendo que o prefeito não recebe a senhora, eu vou questioná-lo na sexta-feira. Esse diálogo podia estar sendo melhor? Com os conselhos? Mesmo que ele não seja atendido. Olha, eu participo. As pessoas não precisam concordar. Tem conselhos que são executivos, são deliberativos. Exato. Saúde e educação. Sabe quem que manda a proposta dos conselhos? E aconteceu isso no governo Manga? Ele regularizou conselhos que estavam irregulares, uns 10. Está lá escrito que ele é consultivo e deliberativo. Nem todos, né? Não, nem todos, mas por exemplo, da educação é deliberativo, da saúde, que é o mais antigo, é deliberativo. Isso é constitucional. Tem que seguir. Tem que seguir, tem que consultar, tem regras claras e básicas. E o projeto chega na Câmara, a gente aprova, e o prefeito Manga regularizou vários conselhos que estavam desmontados, irregulares. E hoje não respeita. Não ouve os conselhos. Mas a senhora tem um bom diálogo, até porque é servidor da educação com o secretário Márcio, né, da educação. Há diálogo, né? Sim, mas eu tenho críticas sérias ao que está acontecendo na área da educação. Faz parte, compras milionárias, assim, com empresas suspeitas, compras milionárias, sem consultar o conselho, sem consultar a rede. Isso vai causar uma consequência que o prefeito terá que respondê-la. Vai ter que responder. A rede fica indignada quando se compra, por exemplo. Mas a senhora não tem pontos positivos, por exemplo, a diminuição de furtos, algumas coisas andaram. Por mais que a senhora tenha críticas, e pode-se ter muito mais, dá para se admitir que algumas coisas andaram, né? Foram contratados os vigias. Hoje os vigias está na rede, em qualquer lugar que você lê da internet. Os vigias não foram para todas as escolas ainda. Sim, estão uma empresa, no meu entender, picareta, que não paga direito. Esses funcionários não respeitam os direitos trabalhistas. Como a senhora está ácida, né? Não paga mesmo? Você me entrevistou só para falar boniteza? Tem problemas. Não, eu tô questionando coisas para a senhora que não são confortáveis, mas eu estou lhe provocando depois. E aí as pessoas falam, a Yara, como a Yara é implicante, não fala nada de bom. Vigias é bom? Claro, todo mundo queria que tivesse vigias. Eu quero que tenha em todas as escolas e postos de saúde também, unidades básicas de saúde que também estão sendo furtados. Perfeito. Mas a empresa não paga direito. É reclamação em cima de reclamação. Agora, deixa eu falar o seguinte, como é que está esse mandato, essa legislatura? A senhora tem com quem debater ou está falando meio sozinha? Está difícil de debater lá, está difícil. Está raso? É porque são vereadores novos, não têm quase história, não conhecem a história de Sorocaba. Quem é velho de Sorocaba, que nem eu e você, sabe dizer, ó, começou lá aquilo, sabe? Você não está falando nenhuma novidade. Eu conheço a história lá, onde começou determinados assuntos. Então, a falta de diálogo ali é brava. Agora eu vou provocar. O Flávio Amari, a gente confundiu a data, ele já está aí hoje. Quem ganha? O candidato dele ou o seu, Fernando Haddad? Como é que a senhora acha, como é que a senhora vê esse momento da disputa e ainda mais com a desistência do Márcio França em apoio
ao Fernando Haddad, que para mim foi um ministro importante nas escolas federais, o ProUni, o presidente Lula. Eu ouço muitas pessoas tendo esse reconhecimento, que só estudaram em função de ProUni, de FIES, que foram planos muito fortes dentro do governo do presidente Lula. Goste ou não, eu não estou fazendo propaganda, é uma realidade. Sim. É só questionar famílias, jovens que ingressaram nas universidades deste país. E a universidade que está aqui hoje. A senhora trouxe o fiscal, em 2 campi, aqui em Campina do Monte Alegre. A Universidade Federal está aqui em 2 pontos do estado de São Paulo. Da senhora. Dessa região. Olha, eu não fui sempre vereadora, fui professora da rede estadual. Trabalhei com a educação a vida toda, trabalhei no Ministério da Educação com o ministro Haddad e na Comissão de Educação da Câmara com o ministro Haddad. Então, eu conheço muito bem a pessoa. Ele tem pegada? Trabalha muito, não admite uma irregularidade. Eu vi no MEC, eu vi isso. Ele colocar reitor lá que foi pressionar funcionário, botar para fora do ministério. Não admite uma irregularidade. E assim aconteceu, tanto que ele não tem nenhum processo como prefeito. No estado de São Paulo. E ele foi inovador quando foi prefeito de São Paulo. Inovador. O que infernizaram a vida dele com as ciclovias? Hoje o mundo inteiro defende ciclovia. Ele já sabia o que estava acontecendo no mundo. Implantou ciclovias em São Paulo. Como o próprio Vitor Lippe, que exatamente, também foi muito criticado, né? Hoje estamos construindo o programa é coletivo também. Estamos construindo o programa de governo do governador Haddad. E eleger o governador Haddad em São Paulo é extremamente importante. São Paulo decide eleições. Que a senhora atua, infraestrutura, né? A gente precisa logo a ferrovia. Ontem o prefeito Issa falou que já tem a concorrência até Sorocaba, desde que tenha um volume até X distância da capital para o interior, e aí se esse volume for realizado, já pode se estender ao fluxo de pessoas na ferrovia em Sorocaba. Todas as eleições prometem, todos os governadores e candidatos prometem a volta da ferrovia, e aqui não se cumpre. Mas eu falava da educação. Fale. Ministro Haddad, e eu estava trabalhando no MEC em São Paulo, na representação do MEC em São Paulo. Tome água, a senhora está tossindo, tá garganta seca, agosto está chegando. É para falar menos então, né, vereador? Não, você me convidou para falar, eu falo. Se me deixam falar, eu falo. Viu? Trabalhei no Ministério Tem lugar que quando a senhora era deputada de situação, a senhora deu quadra e até ramalhete de flores a senhora ganhou. Hoje a senhora não pode passar na porta para falar. Também não tem problema, que não é muita gente que ouve. Eu andei por esse interior afora como representante do MEC, mostrando para as prefeituras as parcerias que o Ministério da Educação poderia fazer para obter os programas todos para a infância, ônibus, formação de professores, creches, que poderiam obter sem intermediação de ninguém. Se o município comprovasse e colocasse na rede, na internet, o projeto dele, tudo programado. Olha, eu confirmo que nessa região tem crianças, tantas, comprovasse as vagas, e eu preciso de uma creche. Teve a creche, teve o ônibus escolar, teve a formação para o professor. Não precisava de intermediação. Não precisava de pastor? Não precisava de pastor, não precisava de corrupção, nem de nada. Era regra para todos, para todas as prefeituras do Brasil. Então não existia essa parceria. A Haddad aproximou o Ministério da Educação, deixou tudo transparente para as prefeituras. A gente, o que não acontece agora, né? Eu quase tenho vontade de chorar quando eu escuto o que está acontecendo com o Ministério da Educação. Nossa, o fiscal aqui vai ficar sem recurso. Cortou muitos recursos. E os institutos federais, em outubro, já não tem mais dinheiro. E vai cortar mais, eu li ontem. 50 milhões. Vai cortar dos institutos federais também. Nós temos 5 na região, que eu ajudei a trazer. Vai para emenda secreta, né? Provavelmente para o orçamento secreto. Aí vem deputado e senta aqui, que você nunca viu, que você nem conhece, que a região não conhece, senta aqui, eu vou trazer tanto de dinheiro. Ai, que deputado legal. Né? E traz, né? É orçamento secreto. E é para uma proposta pontual, não é uma política pública. Não é uma política pública. Constrói lá um prédio. Quem sustenta o prédio depois? Se não tem política pública. Me diga o seguinte, como é que a senhora está preocupada com essa polarização? Hoje a gente tem uma polarização entre Bolsonaro e Lula. Aí você perguntava do governo Haddad de São Paulo. Será excelente, eu tenho certeza disso. Será honesto, excelente, estamos construindo as propostas, não vai fazer sozinho, está ouvindo. Como será na saúde? Como será na educação, no transporte, como você perguntou? É uma construção de programa que nós estamos fazendo. Quando é que as candidaturas serão homologadas? Não é marqueteiro que constrói o nosso programa, não. Eu participei dos programas do presidente Lula, participei do projeto Minha Casa Minha Vida,
para a construção desse projeto. 2 anos estudando. O que vai fazer em moradia? Agora, deixa eu lhe perguntar. Nós estamos vivendo um momento de polarização e muita violência. Eu fico preocupada, sabia? Também. Fico mesmo. O que a senhora acredita nesse processo? E quando as candidaturas serão homologadas? Existem datas já? Acho que agora entre julho e agosto. Tá. Então, será mesmo. As convenções partidárias. Julho, o PT, por exemplo, já fechou quem serão os candidatos a estadual, federal. Só tem que registrar a candidatura. Exatamente. Só não tem nenhum processo, né, na sua vida pública? Não, os que me processaram não tem mais nada, absolutamente. Entendi. Não, é o processo de que a senhora falou, né? Não é processo de corrupção, é de que a senhora embateu, acusou, denunciou, é por aí, os seus processos são esses. Não tenho nenhum. Vereadora, olha, é sempre uma alegria falar com a senhora, né? Eu desejo a senhora como pré-candidata, né? Tem uma piada da legislatura brasileira, eu tenho que falar que é pré-candidato, né? A senhora é pré-candidata a deputada federal, o partido convocou nessa missão importante, o presidente Lula e a gente Imagina espera uma que região os deputados... como essa, presidente Lula, uma região como essa não ter representação? Eu acho que ele deve ter de situação de oposição e preferencialmente vocês que a gente pode encontrar na padaria real. E você conseguiu Lula nessa rádio aqui, hein? Junto comigo, hein? A senhora que conseguiu, fazemos a entrevista com o presidente Lula aqui. Tinha uma pauta de 20 minutos, ele falou 1h30. Eu fiquei impressionado com a capacidade, não impôs nenhuma restrição aos nossos questionamentos. E nós continuamos tentando. Você e a Rosana perguntaram o que quisesse. Nós estamos aguardando entrevistas, inclusive com o candidato do PL, o presidente Bolsonaro. A gente procura nas entrevistas puxar aquilo que tem de bom, né? Aquilo que tem de dificuldade a gente até pode colocar de uma maneira elegante, mas não deixar de perguntar. Eu queria abrir o microfone para a senhora, desejar muito êxito aí nessa nova caminhada e que a senhora continue firme e forte na fiscalização em Sorocaba. É muito importante o seu trabalho na Câmara Municipal, vereadora. Sempre foi fiscalizador e muitas vezes não atrai simpatias isso, né? Porque traz problemas. Mas a senhora foi Eu vou para a Câmara agora. Mas a senhora foi a segunda mais votada. Atrai voto daquele que acredita nas verdades e da sua conduta. Tem sessão extraordinária agora para discutir habitação, projeto habitacional, que eu discordo completamente do projeto habitacional do prefeito Manga, que fez a campanha eleitoral dele em cima de habitação, não tem nada até hoje. Mas vai debater? Claro. Mas tem com quem debater? Eu tento. Eu me esforço. Ou fica falando sozinha? Às vezes fico falando sozinha. Vereadora, eu esqueci de alguma coisa que a senhora gostaria de não deixar de falar? Vou continuar sendo fiscalizadora, tem problemas sérios na área da habitação, a cidade sabe. Na área da educação, compras milionárias que não precisavam, sem consultar o conselho, como você disse. A saúde é a mais problemática. As maiores demandas que a gente recebe são da área de saúde. Então, a minha ação fiscalizadora, eu visito postos de saúde, eu visito escolas, eu vou na área ambiental, também visito o SAI. Mas eu vou cobrar o prefeito de que a senhora está dizendo que ele não lhe atende para conversar. Ele que diga. Nem que ele nem faça. Ele que diga que o secretário de Relações Institucionais dele, o Galvão, não leva a demanda, porque eu peço que tem que ser pelo Galvão. Vou questionar o Galvão disso. Que absurdo não receber a Iara, não é? Tem que receber, então. Todo mundo. Eu acho que a senhora é muito elegante até na crítica. Eu tenho uma admiração. Você sabe que nós temos realmente uma amizade, uma admiração. Eu não fico xingando a mãe de ninguém. Eu estou falando de problemas e políticas públicas cumpridas ou não cumpridas, ou mal feitas, ou foram ditas que seriam feitas e não foram feitas. Perfeito. Cito aqui iluminação, as casinhas que o povo cobra todo o tempo da cidade. E as casinhas que o prefeito prometeu? Mas também não dá tempo de fazer casinha num ano, né, vereadora? Não, são 2. Tá. Em 4 vai ter que fazer o número que prometeu, né? Eu acho que não vai fazer, que esse programa que está aí não vai entregar o produto. Vou questionar ele sobre o programa de habitação na sexta-feira. Ele vai falar maravilhas. Pois aí ele responde pelas maravilhas. Ele só vem anunciar maravilhas na sua rádio. Ele anuncia maravilhas e a senhora anuncia uma outra realidade. Essa é a democracia. Essa é a democracia. Tudo que ele fala é espetaculoso. Tudo é espetaculoso. Cadê a iluminação espetaculosa que seria a cidade? A senhora vai na festa junina? A cidade mais iluminada da galáxia aqui. Cadê onde estão as lâmpadas
lâmpadas LED para a cidade inteira. A cidade está às escuras. A cidade está às escuras. Então, mas estão arrancando não só as lâmpadas, mas com os equipamentos, né, de luz. Estão roubando tudo. Estão roubando. Você perguntou se eu vou na festa junina. Claro, eu adoro a festa junina. Então tá bom. Já A senhora fui podia uma dúzia dançar. delas. A senhora podia dançar quadrilha com manga. A senhora manga? Eu, manga não. Quero. Por quê? Com o Ismael só? Já dancei tanta quadrilha na minha vida, casei 3 vezes em quadrilha. Ixi, dá azar, por isso que só demorou para casar o Ismael, só lhe enganou. Vereadora Yara Bernardi, muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo coletivo que deve acontecer, né? Vai ser homologado proximamente. E aí eu venho contar mais coisas aqui, depois que tiver tudo regularizado, a gente conta como vai funcionar. A senhora deve sair em dobrada com o Leandro, também que é pré-candidato do Cimetal. É isso aí, gente. É importante a gente dar espaço para todo mundo, falar sobre todas as vertentes e, acima de tudo, pense nos candidatos, nos pré-candidatos que são daqui da cidade de Sorocaba, da região de Sorocaba, e que vão poder, obviamente, estar a gente podendo cobrar, né, na presença dessas pessoas no dia a dia. Eu sempre digo, na padaria real, é o símbolo, se encontrar na padaria real. Obrigado, vereadora Yara Bernardi, um prazer tê-la aqui. Obrigada, já tem um outro esperando aqui. É de oposição à senhora, é o secretário Flávio Amari. Ele vai defender o Rodrigo Garcia. A senhora defendeu o Haddad. Ele vem aqui para falar de habitação, de projetos habitacionais. Ele vai falar do Rodrigo Garcia, pode ter certeza. A senhora fala do Haddad, ele fala do Garcia. E tá tudo bem. Haddad é o melhor candidato que São Paulo poderia ter. O Garcia é o melhor também, né? E assim anda, caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Beijo, vereadora Yara Bernardi. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.